Olá, meus caros, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula Teatro ou Técnica. Por que uma aula dessas? Gente, vocês querem me ver maluco, é quando algum advogado, principalmente advogado criminalista, se refere ao tribunal do júri como teatro. O tribunal do júri está muito longe de ser teatro, essa é uma visão extremamente equivocada. Existem plenaristas mais antigos, mas existe também uma geração que vem trabalhando nesse aspecto que usa o tribunal do júri como se fosse um palco para dar show. É claro, como eu já disse antes, isso vai muito da personalidade de cada um, mas a visão de que o júri é teatro é extremamente equivocada. Porque o que faz o jurado se convencer de uma tese não é o quanto você pula, o quanto você chora na frente dele, é o quanto ele consegue enquadrar aquele ocorrido dentro da norma, dentro da lei, e entender que a lei é da onde a gente tem que partir, é a base. O jurado tem que entender que a legislação é a base para tudo que decorrer do plenário. E daí antigamente se usava essa atuação de gritaria, de briga, antigamente entre aspas, né? Ainda existem muitos tribunos que trabalham nesse sentido. E acontece comigo, o que aconteceu? No início da carreira eu achei, nossa, esse aqui é o cerne do júri, eu tenho que ir pra lá e tenho que dar esse show. E eu brigava muito nos júris, esse era um dos momentos que eu mais gostava da atuação, eu apontava o dedo na cara do promotor, mandava ele ficar quieto, e fazia partes de forma indiscriminada para ter aquele jogo tenso de brigado. E isso faz com que a gente gaste uma energia muito grande, muito grande. Existe uma dosagem, mas não de teatro, de uma certa dramatização, mas não no cunho teatral. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente tem que fazer o cliente, tem que materializar o que nós estamos trabalhando para o cliente. Por exemplo, você está tratando de uma situação de legítima defesa, em que alguém foi até o seu cliente com uma garrafa para quebrar na cabeça do seu cliente. Então, na sua defesa, você não pode se ater aos elementos da denúncia, porque é uma interpretação somente acusatória. Você deve criar, isso a gente vai trabalhar mais adiante, mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: você deve criar, mas você deve fazer com que o jurado enxergue essa cena. E muitas vezes você vai materializar essa garrafada pedindo para algum colega fazer o movimento, se posicionar do modo como havia ocorrido a cena, mas mais do que isso, não só essa dramatização nesse sentido de demonstrar nesse aspecto, mas no sentido de fazer os jurados sentirem ou pelo menos entenderem as sensações, os sentimentos que se passavam naquele momento. Por exemplo, alguém que daqui a pouco trabalha numa lógica de teatro poderia entrar no plenário gritando: isso é um absurdo, porque foi ele que veio com a garrafa e o meu cliente fez se defender, porque começa aquela gritaria, aquela tensão. Hoje em dia as pessoas elas são mais conscientes e mais inteligentes, e não é qualquer papinho que vai convencer uma pessoa de uma tese, principalmente se tratando de um tribunal do júri, onde os jurados já esperam que algo venha nesse sentido do advogado. Mas a questão é o seguinte, a questão é mais profunda, é você trabalhar no seguinte sentido: o meu cliente estava com a namorada em uma festa e ele não sai nunca de casa, ele até não gosta porque ele é uma pessoa mais caseira, ele prefere aquele jantarzinho com a esposa e tal, mas nesse dia, por insistência dela, ele foi só para acompanhar, contextualizando. E quando ele percebeu, essa pessoa estava totalmente embriagada e começou a ir para cima dele, imaginando que ele fosse outra pessoa. Ele tentava evitar aquele contato, pedia para o rapaz ter calma, e de repente esse rapaz veio com uma garrafa e ele, vendo aquela garrafa como algo que pudesse gerar uma grande lesão, daqui a pouco até uma morte, o perigo que aquela pessoa trazia para ele, não só para ele, para todos que estavam na festa, para a esposa dele,
que é a pessoa que ele ama, que ele tem um relacionamento de anos, que ele foi nessa festa a pedido dela, em razão do carinho que ele tem, porque ele nem era disso. E nesse momento, quando ele estava nessa situação, quando ele se viu diante dessa situação, ele não tinha o que fazer, a não ser se defender, e era algo que qualquer um nessa posição poderia ter feito. E o que a lei fala sobre isso? Lá no artigo 25 a lei diz, olha, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, o meu cliente ele simplesmente deu um soco na suposta vítima, repele injusta agressão, a agressão era injusta, vocês percebem que ele não tinha tomado nenhuma iniciativa para a ocorrência desses atos, é evidente aqui que haveria uma injustiça, repele injusta agressão atual ou iminente, extremamente atual, e não era só dele, era inclusive daquelas pessoas que estavam ao redor, e ele diante daquela situação de medo, o que ele podia fazer era isso, e ele poderia ter tomado essa garrafada, aquela pessoa poderia ter machucado muitas outras, ou seja, eu acabei trazendo um pouco mais de elementos aqui para vocês entenderem que não basta aquela gritaria, porque é um absurdo, porque tem gente que vai com essa disposição que é quase uma agressão para quem está ouvindo. E nos plenários é muito comum você ver os jurados virando a cara assim, a depender da situação. Eu já deixei de assistir plenários em razão disso. Tem gente que faz isso muito bem e que a gente tem que tirar o chapéu, mas assim, existe uma geração nova que está vendo isso como um princípio de atuação no plenário, mas não é. A questão aqui fundamental é a técnica, é o jurado ver, olha, se os senhores absolverem, os senhores vão estar agindo de acordo com o artigo 25 do Código Penal. Isso é técnica, isso é demonstrar para os jurados, isso é dar base para os jurados votarem e entenderem, olha, eu estou agindo em conformidade com a lei. O legislador criou isso aqui pensando nessas situações, pensando que qualquer pessoa poderia estar diante de uma situação dessa, de sofrer uma agressão injusta, e ele já entendeu que diante dessas situações você não pode pedir que uma pessoa fique paciente, não pode pedir que uma pessoa aceite ser agredida, não pode pedir que uma pessoa corra esse risco de vida. A lei diz isso. Então, assim, a técnica é isso, é você demonstrar que a legislação suporta a sua tese. E, claro, eu dei um exemplo de uma legítima defesa, mas tem outras possibilidades. Toda tese vai ter uma adequação de um tipo penal, de alguma questão legal, jurisprudencial, e você tem que levar isso para o plenário sempre. Você tem que levar sempre, porque é isso que vai dar o fundamento. É aqui que você diz para o jurado, olha, isso aqui não é conversa porque eu quero livrar a cara dele. Isso aqui é algo que eu estou trazendo com base na legislação, a mesma que é aplicada pelo juiz nos processos criminais, é a mesma que o Ministério Público devia estar aqui defendendo. E daí, mais questões nesse sentido de dramatização a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Mas assim, aqui eu quero focar nessa questão. Você trabalha com técnica, você tem fundamento. E olha, é algo muito comum. Você vai assistir um júri e você consegue ver se o advogado está simplesmente gritando, transformando o júri numa baixaria, ou se ele vai lá com uma defesa de fundamento, que é essa defesa aqui, uma defesa com fundamento legal, com enquadramento da tese na lei. E a gente consegue observar que tem muita gente que extrapola. E o ideal é o quê? Equilíbrio, mas se for pender para algum lado, claro, a gente vai trabalhar na aula de réplica da importância de dar esse tom a mais na dramatização, na réplica, que é aquele momento final, aquele momento que você tem que captar o jurado pelo emocional, mas assim, não é um discurso, você não vai com um discurso totalmente voltado para uma questão teatral, longe disso. A questão é uma dosagem no aspecto de materializar a tese, tentar fazer que o jurado entenda o que se passou, qual que era o contexto e a situação, qual que era o contexto emocional dos envolvidos,
E é claro, você faz isso também na sua expressão corporal, porque você não vai lá na frente dos jurados, para e começa a trabalhar, por exemplo, assim, as mesmas coisas que eu acabei de dizer, só que sem expressão, sem movimento. Você fica lá de forma estática, dizendo, olha, o meu cliente ele estava muito assustado e daí de repente essa pessoa veio. Isso não dá. Você tem que trabalhar essa questão corporal, você tem que, aí é que tá, o equilíbrio ele é justamente isso, você não tem que estar gritando o tempo todo, você não tem que estar elevando o tom de voz o tempo todo, você vai falando, e quando você quer dar ênfase, você vai lá e dá com o corpo, dá com a voz, você mostra para os jurados, você pode gesticular, porque você quer atenção e são coisas que chamam a atenção. Você pega a letra da lei e diz, olha, senhores jurados, está aqui, os senhores podem ler comigo e leva para um dos jurados. É isso que a defesa pede. A defesa pede que se cumpra a lei nesse caso. E essa é a nossa segurança dentro do tribunal do júri. É essa a questão, é essa a diferenciação que eu gostaria que os senhores entendessem em relação a teatro e técnica. Sempre que alguém falar em teatro, o teatro não convence ninguém a absolver. Pode convencer, mas assim, ó, você não pode ir com esse pensamento de que isso vai socorrer o seu cliente. Porque aí existe outra questão. Tem muita defesa que é feita só para o cliente gostar. Tem advogado que trabalha para o cliente, só que isso... Eu sempre digo para os meus clientes, olha, tem coisas que eu vou falar, inclusive, que tu não vai gostar, porque eu estou preocupado com o resultado, em nós atingirmos um resultado. Eu não estou preocupado em falar palavras que te deixem mais feliz comigo ou mais satisfeito. Eu preciso, antes da tua satisfação, eu quero que os jurados se satisfaçam com o meu discurso, eu quero que eles entendam, que eles entrem, que eles estejam comigo. E daí a gente tem que dosar, tem que ter um equilíbrio dessa questão emocional do discurso. Exemplificar o que se fala, pode ser... E aí tem um exemplo de muitos colegas que fazem ensinamento. Eu gosto de mostrar muito da questão dos detalhes, porque no tribunal do júri detalhe nunca é somente detalhe. Tem um exemplo de um júri em que eu fiz uma faca de papelão, porque eu queria que os jurados olhassem aquela faca que eu fiz, que tinha uma lâmina de 30 centímetros. 30 centímetros é o tamanho de uma régua. Era uma lâmina grande. E entrou na vítima somente 1,5 centímetro, não entrou 2 centímetros no peito dela. E o réu era um cara grande, um cara forte, a vítima era uma mulher. Então eu levei aquilo para os jurados e pintei aquela pontinha e disse, olha, do tamanho dele, ele tem que fazer muita força para não atravessar a faca nessa mulher. E daí, dentro do contexto, eu mostrei, olha, que as lesões que ela tinha era justamente uma lesão no sentido de que ela tinha pegado a faca e tinha ido para cima dele, ele tentando se defender, conseguiu tirar a faca dela e acertou ela. Mas acertou de raspão, porque o Ministério Público ele sempre vai vir com aquela denúncia monstra, né? No sentido de, olha, o réu tentou matar por motivo torpe, por motivo fútil, estava com ciúmes ou não sei o quê. Então, assim, ó, você demonstra como, você vai falar para os jurados, olha, só entrou 2 centímetros da faca, eu podia ter feito o mesmo discurso sem levar minha faquinha de papelão, só que eles não iam enxergar. Uma coisa é você falar 30 centímetros de lâmina, outra coisa é eu levar uma faca lá, podia ter usado até a faca do crime, do delito. Outra coisa é os jurados olharem na frente deles aquele tamanho de lâmina e aquele pedacinho aqui, daí as coisas ficam mais evidentes. Uma coisa é você falar, olha, o réu estava diante de uma garrafa quebrada que vinha para cima dele. E outra coisa é os jurados verem, você ter uma garrafa ali para simular uma garrafa quebrada em que aqueles cacos de vidro, eles são assustadores, mas é a questão do visualizar. E aí que entra uma questão de dramatização, mas é no sentido de demonstração, não de, meu Deus, que absurdo, que aí você vai gastar uma energia. E olha, fato, tem gente que entra nessa linha, e eu entrei muito nessa linha, do que? Nessa nesse lance de ir com essa euforia, com essa briga, com essa vontade de debater, porque
o advogado ele é visto assim, né? O advogado ele tem que debater, não que a gente não tenha, mas o problema, e isso eu fiz muito no começo da minha carreira, é que os promotores inteligentes eles te provocam para te levar para esse lado. E você, quando é inexperiente, você cai o tempo todo e fica lá discutindo com o promotor, gastando energia, e quando vê, você olha para os jurados e pensa, onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu estava explanando a minha tese mesmo? E você olha para os jurados, você olha para o réu, você olha para o juiz, você muitas vezes pensa, e agora? Você perde energia e perde o foco do que é o mais importante, nessa ânsia da briga, do debate. E é algo que a gente vai trabalhar também nas questões de postura, mas assim, teatro ou técnica? Gente, muito mais técnica, muito mais técnica. Eu nem chamaria de teatro, eu chamaria de ali uma encenação que na verdade é uma demonstração daquilo que você fala. Você está materializando, você está fazendo o jurado visualizar o que você fala, você está fazendo o jurado sentir o que o réu sentiu, você está fazendo o jurado enxergar aquela situação. Você está demonstrando, você não está fazendo teatro lá. O júri não é um palco de teatro, ok? Então esses são os elementos que eu gostaria de trabalhar nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.